A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Estamos aqui para mais uma noite de reflexão da Palavra de Deus e hoje trabalhando com uma área que é muito importante para nós, que é a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa autoimagem, como nós pensamos acerca de nós mesmos. Então, com certeza o programa vai ser muito legal e eu convido a você a ficar comigo. Já te agradeço, você que tem nos acompanhado. Convido você a digitar Pastor Fernando Arrabal no YouTube e nos encontrar ali, inscrevendo-se no meu canal, participando comigo ali. E também quero dizer a você que desejar fazer a sua propaganda, colocar a sua marca aí no intervalo do nosso programa, você pode entrar em contato aí com a página de Olho em Sumidouro e vai ser uma bênção para nós, mas vamos aqui ao que interessa, que é a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar usando como base o versículo que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 2. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós somos convidados aqui a não nos conformarmos com este mundo, quer dizer, não nos colocarmos dentro da forma deste mundo, de pensamentos, de atitudes, mas que nós possamos nos transformar, permitir que Deus esteja transformando a nossa mente, transformando o nosso entendimento e assim, se assim fizermos, nós estaremos experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com a nossa vida. E com esta palavra, nós vamos estar aqui fazendo uma análise das motivações, por exemplo, dos nossos pensamentos. Quais são as motivações do seu pensamento, as motivações da sua atitude? Qual o critério que você usa para tomar as suas decisões? Que princípios você segue? Então, é importante que nós venhamos analisar tudo isso para que tenhamos não somente uma vida vitoriosa, mas também uma mente sadia. Hoje nós vemos tantas pessoas com a sua mente perturbada, com o seu emocional perturbado, vivendo à base de medicamentos, de psicotrópicos. Então, que nós possamos permitir Deus trazer uma renovação para nossa mente, formarmos aí uma base para o nosso entendimento, uma base para a nossa forma de pensar, de falar, de agir, estarmos firmados em Deus, termos uma estrutura. Inclusive, o Senhor ele nos conta uma ilustração de dois homens, um que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram os ventos, vieram as tempestades, e deram contra aquela casa e derrubaram aquela casa. Mas veio também o outro e edificou a sua casa sobre a rocha, e aquele que edificou a casa sobre a rocha, vieram os ventos, vieram as tempestades, e deram contra aquela casa, mas não a puderam derrubar. E o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha,
é exatamente aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que busca o conhecimento da palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus ela possa ser uma fundação para a tua vida, uma base para a tua vida, para as tuas decisões, para os seus princípios, os critérios que você possa usar, né? Nós vamos aqui para a nossa introdução dizendo para você o seguinte: a maioria dos nossos problemas começam na nossa mente e outra parte delas só estão na nossa mente. Quantas pessoas vivem pensando sobre problemas, sobre dificuldades, sobre coisas terríveis que na verdade nem existem, nem aconteceram e nem vão acontecer. Pessoas que vivem se desgastando de preocupação, de ansiedade. Deus quer trazer uma cura para minha mente, para a sua mente, que a maioria desses problemas eles começam aqui, primeiro na nossa mente e depois vai desencadeando. A nossa mente, ela é um grande campo de batalhas. A grande parte das nossas batalhas é travada na nossa mente, no nosso pensamento, onde nós guerreamos contra nós mesmos sobre que atitude eu devo tomar, que resposta eu devo dar àquilo que me fizeram ou que aconteceu. Enfim, nós estamos sempre numa guerra contra a nossa mente. Uma guerra na mente contra o nosso interior, contra o mundo à nossa volta. Está sempre aquela guerra, meu Deus, o que as pessoas estão pensando de mim, quais as atitudes que os meus colegas de trabalho estão pensando. Enfim, a pessoa vai guerreando com questão de inveja, com questão de tantos outros problemas, e nós guerreamos também contra o diabo, contra o inimigo das nossas almas, que está sempre preparando astutas ciladas ardilosas. Para quê? Para nos afastar de Deus. Desde o princípio, o inimigo ele luta contra o homem para afastar esse homem de Deus. E nessa guerra, chamada guerra espiritual ou batalha espiritual, nós precisamos resistir às imagens, resistir às sugestões que o inimigo coloca na nossa mente. Assim foi com a primeira mulher, com o primeiro casal lá no Jardim do Éden. O inimigo ele se aproximou da mulher, o diabo se aproximou da mulher e ele questionou a palavra de Deus, questionou a ordem de Deus, sugestionando a mulher que desobedecesse a Deus. E ela foi, desobedeceu a Deus, comeu do fruto que Deus havia ordenado não comer, também deu ao seu esposo e os dois pecaram contra Deus. Então, o inimigo ele vai estar sempre colocando sugestões negativas sobre a sua mente. Nós vemos, por exemplo, como está alto o índice de suicídio hoje em dia, quando as pessoas elas decidem dar cabo à sua própria vida, acabar com a sua própria vida. O inimigo ele coloca a sugestão na mente da pessoa e a pessoa vai e pratica e, enfim, acaba com a sua própria vida. Eu e você, nós precisamos ter a nossa mente transformada, abençoada por Deus. Inclusive, como diz lá em Filipenses, capítulo de número 4,
versículo 8, me parece, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é perfeito, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, se é uma coisa boa, nisso pensai. Então Deus manda que nós venhamos pensar nas coisas boas, nas coisas agradáveis. E para isso, Tiago capítulo 4, versículo 7 nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos aqui uma responsabilidade de, primeiro, nos sujeitarmos a Deus. Nós precisamos estar sujeitos àquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida. E além de nos sujeitarmos a Deus, nós precisamos resistir ao diabo. Quantas decisões nós precisamos tomar no dia a dia? Nós pensamos, analisamos e decidimos. E quantas vezes o inimigo ele sugestiona alguma coisa na sua mente e de repente você obedece e você cai na cilada dele e de repente você vai pensar, meu Deus, por que eu tomei essa atitude? Será que você já pensou isso? Meu Deus, por que eu tomei essa atitude? Eu sou muito cabeçudo, eu não deveria ter tomado essa atitude de jeito nenhum. Eu tenho certeza que você já deve ter pensado assim. Eu já pensei assim. Por quê? Nós recebemos uma sugestão, seja do inimigo ou até mesmo do nosso próprio interior, porque a palavra de Deus ela até declara assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então, às vezes, até do nosso próprio coração mesmo, nós pensamos coisas ruins e tomamos decisões ruins. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas palavras, das nossas atitudes, e lembrando que tudo isso parte daqui. E nós vamos observar a partir de agora os fundamentos errados que fazem parte da nossa mente. A forma errada da pessoa ter a sua autoimagem. Como você pensa acerca da sua vida? Como você pensa acerca de você mesmo? Quem você vê quando você se olha no espelho? Quem você vê? Existem algumas formas de nós nos vermos que são formas distorcidas. Vou dizer, fique comigo, eu vou dar uma paradinha para tomar uma aguinha e já volto passando para você aqui os nossos pensamentos errados, a nossa autoimagem negativa, tá bom? Fique comigo aí, vai ser muito legal. Há mais de 4 anos, o De Olho em Sumidouro vem se destacando no município e em toda a região, com mais de 7.000 seguidores. E agora, com as parcerias com o Sumidouro de Verdade e o Jornal Foco, nos tornamos referência em notícias e informações. Tudo isso graças a você, telespectador. E é por isso que nós convidamos você a trazer sua marca até nós. Afinal, quem não é visto não é lembrado.
Voltamos, foi rapidinho aí, né? Vamos lá a sequência simples de pensamentos aí da nossa mente. E eu quero dizer para você que primeiro, as imagens, elas produzem os nossos pensamentos. Aquilo que nós vemos constantemente vai gerar pensamentos. Nesse período, por exemplo, de pandemia, nesse período de isolamento, as pessoas, elas ficaram tão focadas ali nas notícias, no noticiário, em vendo ali mortes, estatística de mortes, estatísticas de doentes, que as pessoas começaram a ficar doentes de outras coisas que nem eram o coronavírus, mas doente de problemas emocionais, por ficarem tão expostas a imagens terríveis. Então, as imagens, elas geram os nossos pensamentos. E os pensamentos, eles produzem as nossas palavras. Inclusive a Bíblia fala assim: a boca fala do que o coração está cheio. E quando a Bíblia usa ali coração, ela está falando da nossa mente, do nosso entendimento. Então, aquilo que o nosso entendimento está cheio, isso aí vai ser vão ser as palavras da nossa boca. E as nossas palavras geram ações, e nem sempre ações positivas. Você vê, por exemplo, quando a pessoa está no trânsito, e hoje o trânsito está tão acelerado, está tão congestionado, e as pessoas com tanta pressa, e de repente um fala uma palavra errada para o outro, faz um xingamento, dali a pouco vem a retribuição do xingamento, uma discussão, e quando se vê, as pessoas já partiram para aquilo que é chamado de vias de fato, quer dizer, entram em conflito, brigam, saem na pancada. Tudo começou por uma troca de palavras. Então a gente vê aí aquilo que a gente expõe à nossa mente diariamente, as imagens que nós expomos à nossa mente, vai gerar os nossos pensamentos. Os pensamentos vão gerar as palavras vão gerar as atitudes, e daí vão vir as consequências, os resultados de tudo isso. E se nós quisermos mudar o nosso comportamento, se nós quisermos mudar as nossas ações, se nós quisermos mudar o resultado, a consequência das nossas atitudes, nós precisamos mudar primeiro aquilo que nós vemos, depois aquilo que nós pensamos, depois também aquilo que nós falamos. Você vai ver essa sequência aqui. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós podemos ver que Deus sempre trabalhou com essa questão de mostrar ao homem aquilo que ele ia fazer através de ilustração. Quando Deus ele vai até Abraão, por exemplo, ele diz assim: olha, a sua família vai ser abençoada, a sua família vai ser numerosa. Ele diz: olhe para as estrelas dos céus, olhe para a areia do mar, assim vai ser a sua descendência. E realmente assim foi. Deus mostrou ali para Abraão como é que seria aí o futuro da geração dele, e assim ele vai nos mostrando a sua vontade. E nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, a palavra de Deus, ela nos adverte que nós não devemos pensar acerca de nós mesmos além do que convém.
Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Quer dizer, a sequência daquele pensamento que nós lemos no início de transformação da mente. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Ninguém pense acerca de si mesmo, não pense acerca de si mesmo além do que convém. Quer dizer, eu não preciso ficar pensando muito, vamos dizer assim, ter uma imagem supervalorizada da minha pessoa. Tem gente que se acha tão superior às outras pessoas, né? Se acha tão maior, tão mais bonito, tão mais inteligente do que as outras pessoas. E a palavra de Deus, ela fala para nós exatamente o contrário. Aqui, ó, não pense de si mesmo além do que convém. Como nós vamos ver nesta palavra, nós não podemos fazer uma imagem depreciada de nós mesmos, mas também não podemos nos supervalorizar acima das outras pessoas. E também tem algo interessante aqui. Primeiro, eu falei sobre a supervalorização da imagem, que é você não pensar além do que convém. Mas agora eu vou te dar um outro versículo que ele fala sobre você pensar de forma medíocre. Números, capítulo 13, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos a seus olhos. O contexto dessa história aqui é que quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, Moisés enviou 12 espias para eles olharem a terra, para eles verem como era aquela terra, se era boa, se era próspera, se era produtiva. E quando eles voltaram, 10 desses espias tinham uma imagem terrível acerca de si mesmo e acerca do seu povo. Como eles dizem aqui, nós éramos a nossos olhos como gafanhotos perante eles. Quer dizer, nós éramos muito pequenininhos perante eles. E aos olhos deles também. Quer dizer, aquilo que eu penso acerca da minha vida vai ser o que as pessoas vão pensar de mim também. Então, eu não posso ser exaltado, eu não posso ser orgulhoso, mas eu também não posso ter uma imagem depreciada e negativa da minha pessoa. Inclusive, Provérbios, no capítulo 23 de Provérbios, versículo de número 7, nos diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Como eu me vejo, assim eu sou. Provérbios 23, 7. Se eu me vejo uma pessoa vencedora, eu vou ser uma pessoa vencedora. Mas se eu também me vejo como uma pessoa derrotada, como alguém que nunca vai vencer na vida, isso também vai acontecer. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, e eu vou passar para você aqui algumas formas erradas de você ter a sua autoimagem, de eu ter a minha autoimagem. Primeira forma errada,
vai ser aquela pessoa melindrosa. A pessoa melindrosa é aquela pessoa casquinha de machucado, né? É difícil, começa ali, tá sempre dolorida. Ela olha para si mesmo, ela se vê como uma minhoquinha, como uma pulguinha, como um nada. E as pessoas vão pisar nela. Porque a autoimagem dela é muito negativa. Também nós vemos aqui aquela pessoa que ela vai ser uma pessoa argumentadora. Ela se vê menor do que os outros. Ela sempre se vê menor do que os outros. E por causa disso, ela vai precisar sempre estar questionando, argumentando, sempre rejeitando a opinião dos outros. Para quê? Para que ela possa se sentir um pouco melhor. E aí nós vemos também a pessoa que ela é crítica. A pessoa crítica, ela pode se achar ruim, e ela vai se sentir melhor fazendo o quê? Rebaixando o outro, mostrando o defeito do outro, para ela esconder aquilo que ela pensa acerca de si mesma. Ela vai criticar os outros, ela vai rebaixar os outros sempre para poder se sentir melhor. Outro também é o intolerante. Essa atitude, ela está dizendo assim: eu tenho medo de ser vencido. Eu tenho medo daquelas pessoas que são melhores do que eu. Então eu não tolero essas pessoas. Olha só como que a gente vai aprendendo acerca de autoimagem negativa e acerca também de atitudes negativas em relação ao nosso próximo. Quantas pessoas são mal perdedores? Tem dia que eu vou ganhar na minha vida, tem dia que eu vou perder. Ninguém vai ganhar sempre. Não vai dar tudo certo para mim, para você, todo dia. Não. Mas as pessoas, elas, quando são más perdedoras, elas vão tentar provar o seu valor passando por cima do outro, tentando derrubar o outro, né? Em vez de seguir junto, caminhar junto, crescer junto. Uma outra forma errada é aquele que é perfeccionista, né? O engano de pensar que nós só vamos ter valor se nós formos perfeitos. E como ninguém é perfeito, e como não dá para ser perfeito, a pessoa ela fica com a autoimagem negativa, porque ela nunca vai alcançar aquele padrão que ela entende que é o padrão perfeito, que é legal. Quantas pessoas, por exemplo, são pessoas até mesmo bonitas esteticamente, mas elas têm um perfeccionismo tão grande apresentado pela mídia hoje, apresentado pelos photoshops e tudo mais, e ela fica ali sempre lutando e faz procedimento e faz cirurgia, e no final das contas o negócio fica pior do que se tivesse deixado quieto. Não é assim? Porque a pessoa vai tentando buscar um perfeccionismo que é desnecessário e que não existe. Outra questão também, e eu vou finalizar por aqui, é a pessoa exibicionista.
que ela também é pequena, ela também se sente uma autoimagem desvalorizada, mas para compensar isso, ela precisa sempre estar exibindo conquistas, exibindo títulos, exibindo condecorações, exibindo o quanto ela é melhor, exibindo que os seus filhos são melhor, que o seu carro é o melhor carro do que todo mundo. Enfim, aquela pessoa exibicionista que ela vai fazendo isso para poder apagar um pouquinho daquilo que incomoda ela no coração dela. E aí eu vou perguntar para você: quem você é? Quem eu sou? Transforme-se pela renovação do seu entendimento. Entenda que você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Também foi criado para ser bem-sucedido, para ser próspero, né? E para viver uma vida de progresso para a glória de Deus. Só que nós só vamos ter esse sucesso, nós só vamos ser abençoados dessa forma se nós permitirmos que o Senhor Jesus faça a transformação necessária na nossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com a nossa vida. Que Deus te abençoe, que esse pequeno estudo possa me ajudar a ser uma pessoa melhor, possa te ajudar a ser uma pessoa melhor, e que nós possamos tocar a vida e o coração de outras pessoas para que elas também sejam melhores. Oremos a Deus. Senhor, muito obrigado por tua bênção, graça, misericórdia. Abençoe, meu Deus, a todos que estão recebendo aí essa mensagem, que o Senhor possa tocar em cada vida, tocar em cada coração, transformar, Senhor, a nossa mente, meu Pai, para que nós venhamos nos autovalorizar e também valorizar o nosso próximo e, principalmente, amar e valorizar ao Senhor. Eu te agradeço pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.